Olá, queridos alunos, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos iniciar mais uma aula de tabela periódica, só que agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades da tabela. Então, as propriedades da tabela, elas são divididas em propriedades periódicas e aperiódicas. Nós vamos focar principalmente nas propriedades periódicas da tabela, certo? Então, hoje nós ficamos com a nossa aula com o tema propriedades da tabela periódica, raio atômico e raio iônico, certo? Então, para a gente perceber que existe uma relação entre a tabela periódica e os átomos, certo? Bom, o que vem ser as propriedades da tabela? Então, as propriedades, elas, como eu acabei de falar, elas são divididas em propriedades aperiódicas e propriedades periódicas. Propriedades periódicas são aquelas que têm um crescimento ou um decrescimento na medida que aumenta o número atômico. Porém, esse crescimento ele não tem uma periodicidade, ou seja, ele não aumenta de maneira periódica, certo? Ele não tem um aumento organizado. Exemplos de propriedades aperiódicas são massa atômica, o calor específico, a dureza, o índice de refração e demais outras propriedades que a gente já estudou, certo? Já as propriedades periódicas são aquelas que têm valores que aumentam periodicamente, que apresentam uma periodicidade e que possuem regularidade, certo? Aí os exemplos principais que a gente vai estudar aqui nas nossas aulas são raio atômico e iônico. A gente vai estudar o raio atômico e o raio iônico. A energia de ionização, ou também chamada de potencial de ionização. Eletronegatividade e eletropositividade. E a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, certo? Então a gente vai trabalhar essas propriedades e aqui tem uns gráficos só mostrando que é uma propriedade periódica e uma propriedade não periódica, né? Então aquela que tem um crescimento à medida que vai crescendo o número atômico, que tem aqui a massa atômica, mas em certo ponto ela vai ser modificada. Porém eu tenho também as propriedades periódicas que elas crescem de maneira organizada, ordenada. Certo? Bom, para iniciar, nós vamos começar falando sobre o raio atômico. Bom, e o que vem ser esse raio atômico? Pessoal, raio, quando a gente fala de raio, é aquela história que vocês estudam mesmo na matemática, que o raio consiste na distância entre o centro de uma esfera ou de um círculo até a sua periferia. Então a gente aqui imagina o átomo como sendo esferas, certo? Esferas que têm camadas. Então, no centro dessa esfera, nós temos o início da demarcação da distância, que vai desde o seu centro até a sua extremidade, certo? E aí isso a gente chama de raio. Porém, não dá para você definir especificamente o raio de um átomo, até porque eles não tem assim um espaço determinado, porque na verdade nuvem de elétrons, né? Mas aí a gente imagina como se o átomo fosse esferas, certo? E que seria o raio de um átomo? Ele consiste na distância, na metade da distância do núcleo de um átomo para o núcleo de outro. Isso é chamado de raio atômico, certo? E aí ele tem uma periodicidade tanto nas famílias, que seria o seu crescimento à medida que aumenta o número de camadas, e nos períodos, onde ele diminui à medida que o número atômico vai aumentando. Se você perceber, numa tabela periódica, o número atômico ele cresce da esquerda para a direita, né? Então você vai aumentando o número atômico, então consequentemente você está aumentando também o número de prótons, né? Se a gente fizesse uma relação do número atômico com o número de prótons, consequentemente você está fazendo um aumento do número de prótons. Vamos ver como é que isso funciona numa família, né? Peguei aqui
especificamente a família 6A, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Se você observar, na tabela periódica, esses elementos eles estão organizados de cima para baixo, aquelas frasezinhas, né? Os 7 porquinhos, né? Ou então os 7 poloneses, aquela história que a gente falou em aulas passadas. E aí você começa a observar isso, que aqui eu tenho 60 picômetros, aqui 100, aqui 115, 140 e 190. Como é que está ocorrendo o crescimento desse raio? Ele está ocorrendo de cima para baixo, na tabela periódica, certo? Mas como seria isso, professor? O oxigênio, se você pegar a sua tabela periódica aí, você vai observar que ele está na família 6A e está no segundo período, né? Se ele está no segundo período, pessoal, ele tem duas camadinhas, né? Duas, né? Ele tem duas camadas. E aí o raio vai ser a distância daqui do centro até a periferia. E aí quando você for descendo, o próximo é o enxofre, que está no terceiro nível. E aí ele já apresenta quantas camadas? 3. E aí o átomo vai aumentando de tamanho, de acordo com a sua eletrosfera, e consequentemente o seu raio também vai aumentando, não é isso? Então, se eu for agora para o selênio, ele está no quarto período, ele tem 4 camadas. O telúrio está no quinto período, tem 5 camadas. E o polônio está no sexto período, tem 6 camadas. O que a gente observa, pessoal? Que nas famílias, nos grupos, o raio atômico ele cresce de acordo com o aumento do número de camadas. Então, quanto mais camadas o átomo possuir, maior será o raio dele, entendeu? Quanto mais camadas esse elemento possuir, maior será o seu raio, certo, gente? Então, muito tranquilo a gente organizar o raio atômico nas famílias, porque sempre vai ser essa regra, né? Aí a gente vai comparando um com o outro. Se um átomo tem 2 camadas e o outro tem 3, quem tem maior raio? Aquele que tem 3, é isso? Bom, nas famílias é basicamente isso. E nos períodos, como é que a gente pode organizar? Antes da gente falar nos períodos, vamos observar aqui, ó, tem o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Se eu observar aqui, ó, o lítio tem 2 camadas, o sódio tem 3, o potássio tem 4, o rubídio 5, o césio 6 e o frâncio tem 7. Então está havendo um aumento no número de camadas, né? Então nas famílias, qualquer família que você observar, o crescimento do raio atômico ele vai ser desse modelo aí, certo? Professor, mas em relação aos períodos, em relação aos níveis de energia, como é que a gente vai organizar um raio se eles estão no mesmo nível? Aí você vai ter que pensar numa coisa. Pessoal, eu vou pegar aqui a família, aliás, o nível 2, segundo período. Que aí no nível 2 eu tenho o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, certo? Observe que nessa fotinha aí que tem no livro de vocês também, ele está demonstrando um decrescimento no tamanho do átomo, né? No início o átomo tinha 145, depois 105, depois 85, 70, 65 e foi caindo até cair próximo de 35, né? Aqui está 38 picômetros. Mas, professor, porém, esse aumento, essa diminuição no tamanho do átomo, ele vai influenciar no tamanho do raio? Também vai influenciar. É que à medida que eu for diminuindo o tamanho da esfera, ó, perceba que o raio ele também vai reduzindo de tamanho, não é isso? Então vamos entender como é que isso acontece nos níveis. Se eles estão no mesmo nível e tem o mesmo número de camadas, então seria lógico dizer que o raio deles seria igual. Porém, nós percebemos que não é. Nós temos
o lítio como sendo de maior raio, o neônio como sendo de menor raio. Mas como é que se explica isso, gente? Veja só, o que está aumentando da esquerda para a direita na tabela periódica? Se você observar, o que aumenta da esquerda para a direita na tabela periódica é o número atômico, né? Eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar no 118, né? Mas veja só, vamos pegar só esse período aqui. Eu estou partindo do 3 indo até o 10. O que eu estou aumentando aqui, gente? Eu estou aumentando o número atômico, não é isso? Então o lítio é o que tem menor número atômico e o neônio é o que tem maior número atômico aqui no segundo período. E o que isso tem a ver com raio, professor? Tem tudo a ver. O que é o átomo, pessoal? Ele é formado por um centro composto de carga positiva e uma periferia, denominada eletrosfera, composta de carga negativa. Então tem uma carga positiva e carga negativa. Quando eu aumento o número atômico, consequentemente, eu estou aumentando o número de prótons. É isso? Então, quanto mais prótons eu vou colocando, mais carga positiva eu estou adicionando ao átomo. Se eu estou adicionando mais carga positiva, o que vai aumentar é a força de atração. Então, eu tenho aqui um núcleo que tem uma carga positiva, uma eletrosfera com carga negativa, e à medida que eu for aumentando o número de prótons, ele vai aumentando a força de puxar para próximo do seu núcleo a eletrosfera, certo? Com isso, com essa característica de puxar a eletrosfera para o centro, isso vai diminuir o tamanho do átomo e vai levar a uma redução do raio atômico, certo? Então, pessoal, fica bem tranquilo da gente entender, né? Quando você fala em família, ele cresce de cima para baixo, porque eu estou aumentando o número de camadas. E quando você fala em períodos, ele cresce da direita para a esquerda, porque da esquerda para a direita eu estou aumentando o número atômico. Se eu estou aumentando o número atômico, quanto maior o número de prótons, maior a força de atração do núcleo com a eletrosfera. Se ele puxa mais, ele diminui o tamanho do átomo e, consequentemente, ele diminui o raio. Certo? Tranquilo, né, gente? Isso é raio. Raio atômico. E aí, na tabela periódica, a gente usa aquelas setinhas. De maneira geral, como é que a gente pode organizar? Assim. Então, o frâncio é o elemento que tem o maior raio atômico. Por quê? Porque nas famílias, ele é o que está mais embaixo aqui e é o que está ao lado mais voltado para o lado esquerdo. Então, quem tem o maior raio é considerado aquele que tiver o maior número de camadas e o menor número atômico aqui em relação ao período. Logo, o frâncio vai ser o nosso elemento que possui o maior raio atômico da tabela periódica, certo? Isso é questão de prova, já caiu em prova, perguntando em vestibulares qual o elemento que possui o maior raio na tabela periódica, certo? Bom, além de raio atômico, nós temos também uma coisa chamada raio iônico. Aí veja só, é muito parecido com a ideia do raio atômico, só que agora nós não vamos comparar mais um elemento com o outro, vamos comparar um mesmo elemento, só para a gente entender. Depois que a gente começar a misturar, é que a gente vai dando uma melhorada nessa característica, certo? Vamos observar aqui o que é um raio iônico. É o raio do átomo que vai ser diferente quando ele estiver no seu estado neutro e no seu estado eletrificado, ou seja, no seu estado de íon. Possa ele ser um cátion ou possa ele ser um ânion, certo?
começar falando sobre o cátion. Um cátionzão que a gente conhece aí, que é o sódio, né? O sódio é o elemento lá da família 1A, né? Que tem três camadas, não é isso? Número de prótons 11, número de elétrons também 11. No estado fundamental ele tem que dar uma carga total igual a zero. Porém, galera, nós aprendemos que quando o sódio precisa se ligar com outro elemento, ele apresenta uma característica de perder elétron, né? Se ele perder um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva. Vê só, eu estou ficando com carga positiva. Se eu estou aumentando a carga positiva, o que eu estou fazendo com o meu átomo, com o meu elemento? Eu estou aumentando a força de atração, né? Ao aumentar a força de atração, o tamanho do átomo vai diminuir. Diminuindo o tamanho do átomo, eu também irei diminuir o raio. Então, no cátion, quando o elemento está no estado neutro e passa para o estado de cátion, o seu raio vai ser menor do que o raio do elemento no estado neutro, certo? Agora um ânion, né? O cloro está lá na família 7A, né? Ele apresenta aí 1, 2, 3, 4 camadas. Mas agora, pessoal, ele não tem a característica de perder o elétron, que ele já tem 7 elétrons na camada de valência. Ele vai ter a característica de ganhar mais um. Quando ele ganha esse mais um, ele vai ficar com uma carga negativa, né? Então, carga negativa, pessoal, faz o quê? Eu estou aumentando a carga negativa. Se eu estou aumentando a carga negativa, está acontecendo uma maior força de repulsão, certo? E aí a eletrosfera ela vai aumentar o tamanho do átomo. Aumentando o tamanho do átomo, galerinha, você vai fazer o que com ele? Você vai aumentar o tamanho do raio dele também. Então, sempre que o átomo se transformar num ânion, o seu raio irá aumentar, certo? E aí, pessoal, vamos colocar isso numa questão que caiu no Enem. Enem 2010. Vamos lá. O cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons CD2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons Ca2+, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os mais porosos e causando dores intensas nas articulações. Porém, podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion Zn2+, o zinco, né? Que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Pessoal, eu tinha o Ca e ele ficou positivo. Foi o que aconteceu com o raio, diminuiu. Observe que todos vão ficando positivos e os raios estão o quê? Diminuindo. É aquela história. Sempre que o átomo no estado neutro se torna um cátion, ele aumenta a força de atração. E aí essa força de atração vai fazer o raio diminuir, certo? Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência desse elemento. Letra A. Apresentar carga mais 2, que permite que ele cause interferência nos processos biológicos, em que normalmente íons com cargas menores participem,
É íons com cargas menores, pessoal, ou íons com cargas maiores? Aí seria o contrário, né? Vamos lá para a letra B. Possuir raio e carga relativamente próximos aos do íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Bora lá aqui. Olha como tá, pessoal, ó, 100, 102, 103, bem próximo, né? São valores que estão bem associados. E aí, o gabarito da questão era justamente isso aí, letra B, certo? Bom, galerinha, por hoje é só isso, né? Queria dizer que é um prazer sempre estar com vocês, dizer que espero que vocês estejam se cuidando bem e que Deus os proteja, e até uma próxima.